Achei fantástico, porque você conseguiu traduzir de um jeito muito legal esses povos indígenas dos dias de hoje. Sim. Sinal Verde para o Futuro, o podcast da EAF. Belém do Pará, capital da COP30. A gente começa mais um Sinal Verde para o Futuro, podcast da EAF. Hoje o nosso papo é sobre internet como aliada no desenvolvimento de comunidades da Amazônia. É isso aí, Ana. E hoje a gente tá aqui junto com a gente dentro do nosso podcast, duas pessoas muito especiais para bater um papo a respeito disso. Cristian Ariel, muito obrigado pela sua presença. Patrícia Abreu, muito obrigado. A gente tá muito animado, né, para poder aprender muito com eles hoje, né, nesse podcast. Claro, ainda mais que eles não são daqui de Belém e eu, como uma boa paraense, curiosa, né, tô com alguém que é do Mato Grosso, que é o Cristian, a Patrícia que é de Minas Gerais. O que vocês estão achando da cidade nesse período de COP30? Bom, eu tô achando bem interessante vivenciar esse momento, que é um momento histórico relacionado a uma das maiores a maior participação indígena em COPs jamais vista. Então, para mim tem sido muito importante estar aqui nesse momento, e eu já estive aqui no Pará outras vezes, gosto bastante da região, então voltar aqui em um momento ainda mais especial, então tornou isso tudo muito melhor. Ah, bacana. E Patrícia? Eu estou encantada com a cidade. Eu não estou falando isso porque eu estou na sua frente. Porque eu vim a Belém há um mês atrás e ainda tinha muita uva, muitos tapumes. Eu sei que havia muita preparação e houve, de fato, uma preparação muito intensa da cidade, né? No meio disso tudo teve o Círio, né, de Nazaré. E quando eu chego agora com a cidade já sem os tapumes, as novas áreas, as novas praças, parques, a cidade mais limpa, eu estou encantada. Fora que aqui tem a tal da gastronomia maravilhosa. Só tá bem possível você citar Pará sem citar a gastronomia. Verdade. É um dos nossos maiores orgulhos aqui, a nossa gastronomia. Então, come-se bem aqui, né? E tem muita coisa bonita para ver. Então, realmente, eu estou muito surpresa. Não é minha primeira vez em Belém, como eu já disse. Já vim aqui também várias vezes. Mas, de fato, todas as vezes é sempre uma experiência boa. E essa mais ainda, até pelo que o Cristian falou, né? É um momento muito histórico para o país. É um momento muito histórico para todas essas discussões no entorno do clima. E para Belém, especialmente, né? Sediar é, de fato, um motivo de orgulho grande para todos nós. Maravilha. Exatamente. E assim, antes da gente começar a bater o nosso papo aqui, a gente tá com a Patrícia, já conversou com a gente em algum outro momento. Cristian, a gente tá muito feliz de receber você aqui nesse podcast e a gente quer te conhecer um pouco melhor, cara. Eu queria entender com você o seu contexto, por que a criação de conteúdo, o que você pensava lá no começo e se você de fato tem vivido hoje coisas como você falou. Isso te possibilitou viver um momento histórico, né, aqui no Pará, mas conta pra gente como foi o começo de tudo aí. É muito estranho, eu já recebi essa pergunta algumas vezes e eu consegui, em cada uma delas, repensar bastante coisas. Sim. E nesse sentido, eu acho que, sempre observando a minha vivência, assim, desde o começo, desde deixar a comunidade, ir para o meio urbano, ir para a escola, e me perceber em um lugar diferente, assim, diferente do que, inclusive, é julgado como habitual. Então, eu diria até um corpo estranho no meio de um indígena numa sociedade não indígena. Sim. Então, a gente é envolto de pergunta, envolto de muitas dúvidas. Então, a todo momento eles perguntam, meus colegas, meus professores perguntavam, você veio de onde? Por que você não está lá? Enfim, até às vezes de maneira preconceituosa mesmo. Sim. Então, eu sempre fui criado, inclusive pela minha família, que também é de lideranças indígenas, a explicar, a comunicar. Então, o que acontece, né, e aconteceu ao longo da minha vida, foi que eu só arrumei meios de amplificar essa comunicação que eu sempre fiz, desde o ambiente escolar, de explicar a minha origem, de explicar sobre os meus povos, porque desde aquele momento eu tinha percebido que a convivência melhorava muito. Então, se eu de repente chegava na escola e surgia todo aquele preconceito em relação à minha origem, ao explicá-los, né, eu falo assim, eu chego lá, dando esse exemplo, né, eu chego lá sendo o índiozinho, o índio, e aí explicando sobre minha cultura, explicando sobre o meu nome, as pessoas passam a me reconhecer, né, como uma pessoa de fato, e aí eu acho que o que eu percebi que foi o que mais me impulsionou a seguir, né, pelo curso da comunicação, foi justamente perceber que a partir dessa, né, de explicar as minhas origens, também surgia, além do respeito, né, surgia a curiosidade, a interesse, a admiração. Então,
além de tudo, além de, né, de pararem de falar esses nomes, eles começavam a ter interesse sobre a origem do nome, por que daquela forma, de onde, se outros povos tinham essa mesma sistemática. Então foi isso que me deixou muito fascinado em falar sobre as minhas origens e tentar explicar ao máximo. Não faz só por você, né? Quando você faz isso, eu imagino que isso abre a gente Coletivo, exatamente, tem um impacto coletivo. Nossa, demais. Eu acho que isso ficou muito evidente, principalmente quando eu comecei a utilizar essas ferramentas de comunicação, né? As redes sociais. Eu acho que eu acabei entrando num período, inclusive, muito interessante por conta da democratização da internet, ou a democratização que a internet possibilitou com criadores de conteúdo, de perceber, antigamente, né, todas as vias elas eram na comunicação tradicional, nas mídias tradicionais. Sim. Isso possibilitou peças muito vexatórias, muito ruins para os povos. Então tem um exemplo muito claro, por exemplo, da presença, inclusive, do meu povo, o povo Xavante, naquele icônico episódio da Xuxa, né, do Dia do Índio. Então, tem esse episódio, né, por conta de toda essa coisa de não ter uma visão específica dos povos indígenas. E aí, posteriormente, com a internet, com tudo que surgiu, ter essas vozes, não só a minha, mas tantos outros, de poder, né, tanto... De certo modo, eu fui um pouco pioneiro nesse sentido de produzir os conteúdos lá e impulsionar também outros criadores de conteúdo sobre povos indígenas em milhares de outros itens, nas quais eu tinha certeza que eu não ia abarcar, né? Falo ali sobre a minha origem, mas também tem essa diversidade dos povos, né? Assim, eu sou Xavante, também sou misturado com Guarani, mas, né, se eu não me engano, de acordo com o último censo do IBGE, tem mais de 380 povos, assim, reconhecidos. Caramba! E é uma maneira de ampliar esse alcance mesmo, né? De conseguir compartilhar. A gente tem projetos na EAF que são muito importantes justamente para conseguir alcançar essas comunidades e amplificar, né, a voz delas, né, Patrícia? A gente tem feito, Christian acho que não conhece ainda, mas é bom até que a gente converse um pouquinho sobre isso. A EAF, ela é responsável pela implantação de infovias no leito dos rios da região amazônica. Então, são 12 mil quilômetros de cabo de fibra ótica de altíssima potência e são vários os rios, né? Já temos ali Mussolimões, no Rio Branco e também aqui na Foz do Amazonas, ali contornando aqui a ilha de Marajó, de Macapá até aqui Belém. Além disso, tem mais, Rio Madeira e outros tantos. Então, é um projeto onde a fibra ela vai pelo leito do rio, ela chega nas cidades e nas cidades a EAF conecta escolas, hospitais, forças de segurança se houver, fóruns, enfim, toda a infraestrutura necessária para a população e principalmente para garantir cidadania, né? Acesso à saúde, educação e justiça e etc. Então, por causa desse trabalho, a gente começou a identificar que o uso da internet, de alguma forma, até já existe em áreas remotas, através dos satélites, né? Dos satélites de baixa órbita. Então, não é que as pessoas estão completamente sem internet. Tem internet, obviamente, em alguns lugares mais que outros, isso eu estou falando de cidades que são menores, que não são centros urbanos, né? E a partir desse acesso, as pessoas já acessam redes sociais, já acessam, né, YouTube e etc., várias redes. Sim. O ponto que a gente começou a observar é que nós, como sociedade, a gente precisa desenvolver aspectos do uso responsável da internet, né? Aquele uso onde a gente saiba separar o joio do trigo. Então, o que é bom do que é nocivo. É muito positivo ter esse acesso, mas esse acesso também traz consigo alguns desafios e alguns males, de alguma forma, né? E ele vem com uma certa responsabilidade, porque claro. Quem não sabe checar uma notícia falsa pode propagar uma notícia falsa. Então, não é que a pessoa está fazendo isso por maldade, muitas vezes não era, às vezes pode acontecer. Isso é um fato para qualquer pessoa brasileira, né? Isso independe da etnia, independe da região do país. Mas a gente identificou que, associado a esse projeto das infovias, a gente tinha a possibilidade de fazer algumas parcerias no Solimões, na Foz do Amazonas e também no Rio Branco, que sai ali de Vila de Moura e vai até Boa Vista, do desenvolvimento de uma metodologia para tocar, né, e para instrumentalizar educadores comunitários, educomunicadores indígenas, educomunicadores sociais, pessoas que são
como você, né, que são aqueles que influenciam outros e que já estão muito enraizados na comunidade e têm um respeito muito grande, de forma que a gente pudesse desenvolver com eles essa questão do uso e do desenvolvimento de habilidades digitais, que tem a ver, muitas vezes, até da nossa capacidade de ensinar alguém a acessar o Gov, a acessar uma rede específica para questionar o poder público em relação a alguma coisa, ou finanças, ou, né? A gente, nesse período, encontrou muitas comunidades logo no começo que não tem Pix, porque como não tinha sinal de celular e a internet é mais rara, a pessoa não usava Pix. E isso passa a ser possível à medida que a conectividade se expande. Então, essa expansão da conectividade traz junto potencial cultural, social, de negócios e de crescimento econômico. Ainda não estou falando de grandes empresas, não. Estou falando de pessoas que podem se tornar empreendedoras por artesanato que fazem, né? Claro. E existe ali um potencial grande. Então, claro, né, a EAF tem uma atuação limitada, ela tem um período específico para trabalhar. Depois da implantação das infovias, essas infovias vão ser geridas, né, e quem demanda isso da gente é o Ministério das Comunicações, mas enquanto a gente está nesse processo, a gente também, além da infraestrutura, a gente vem movimentando as pessoas, no sentido de, né, construir essa rede de educomunicadores que antes não tinham contato e que agora passam a ter, e que juntos eles podem produzir notícias boas da Amazônia para a Amazônia, se conectar para fomentar o crescimento de um aspecto social que é comum a ambas as comunidades. Sim. E nós estamos falando de um ambiente onde se precisa onde o deslocamento é difícil. Então, por exemplo, de Tefé, que é uma das cidades da Tabatinga, são 6 horas são 6 dias de barcos. Então, não é que uma pessoa vai fazer turismo em Tabatinga com muita facilidade, ou vice-versa. Então, a partir do momento em que a gente conecta essas pessoas ao longo dos rios, surgem oportunidades de que elas juntas podem fazer coisas novas. E eu imagino que o Christian vive muito dessa realidade no sentido de fato, amplificar essa voz, né, e mostrar o que, de fato, coisas podem ser desmistificadas, né? Acho que seria legal você contasse pra gente, assim, como você vê o impacto positivo do que você tem feito, assim, e talvez coisas que você nem imaginava. Às vezes o criador de conteúdo, ele começa por uma razão, né, mas às vezes ele alcança coisas que você fala, eu não imaginava que teria esse impacto positivo. O que você diria pra gente, assim, de algo bem legal que você falou, pô, ainda bem que eu comecei, né? Nossa, eu acho que principalmente, né, nesse âmbito da multiplicação, de fazer... Porque o que acontece? Quando eu iniciei ali, a gente sempre... Quando se pensa um projeto, né, você procura inspirações. E aí não se encontrava. A gente tinha ali em 2017, 2018, uma rádio que chamava Rádio Viandê. Tinha muitas organizações, organizações indígenas, indigenistas. Desculpa, há quanto tempo você cria conteúdo já? 7, 8 anos, por esse tempo, já é um tempinho. Aí existiam organizações que estavam engatinhando a comunicação indígena e estava começando-se uma coisa, então não tinha muita referência. E eu tive que buscar muito coisa de fora, indígenas que produziam conteúdo em outras línguas. Sim. Então, aliado também a uma linguagem, uma roupagem, pelo menos naquela época, jovial, contextualizada, de youtubers. Então, foi a partir disso que eu comecei a visualizar muitos outros parentes dentro dessa vontade de se produzir, mas às vezes sem um norte, né? Sem de repente conseguir uma direção. Então, eu acabei me sentindo nesse ponto de direcionamento. Mas eu acho que uma coisa que muito me impacta é que meu conteúdo sempre foi muito educacional. Tá? Sim. E aí isso também possibilitou que muito do meu material fosse utilizado em escolas, fosse utilizado como material didático. E Christian, quando tu começaste, como é que a tua comunidade via a tua produção de conteúdo? Assim, eles te ajudavam, teus pais principalmente, né, tua família, eles te incentivavam a produzir mesmo conteúdo na internet para outras pessoas consumirem e conhecerem mais? Então, eu comecei a partir de um projeto, na verdade, né, de um edital na época que chamava... não vou lembrar exatamente qual agora, nossa, faz tanto tempo. Mas era um edital do Ministério da Cultura, na época, que premiava uma juventude vlogueira. E aí que tivesse essa pegada com cultural.
E eu lembro, eu tava ali saindo do ensino médio ainda, e aí pensando o que eu ia fazer da vida. E aí eu olhei esse edital e falei, pô, o que mais cultural que povos indígenas? E eu já consumia bastante coisa ligada à produção de conteúdo de outros criadores. Era uma época de um boom muito grande, né, dos youtubers, e me bateu essa vontade de escrever esse projeto. Meu pai, por ser uma liderança indígena, que tinha também tem uma organização indígena na qual ele geria, tinha uma certa expertise em escrever projetos, me ajudou, me indicou pessoas. E eu acabei sendo selecionado nesse edital e foi a partir disso que eu comecei a produzir o meu canal no YouTube. E aí, ainda naquela pergunta do impacto, né? E como isso chegou na comunidade, me possibilitou chegar à mídia tradicional, a TV, não sei se eu posso falar, a TV Globo. Tive participações, né, em programas especiais como Falas da Terra, o programa da Fátima Bernardes também, que foi um dos primeiros que eu tive essa presença, e aí foi nesse sentido. Então a conectividade te proporcionou chegar até a mídia tradicional. A mídia tradicional, e aí foi muito engraçado, porque em números, pelo menos naquele período, a mídia tradicional não tinha força na internet. Então isso pouco impactou naquele período nas minhas redes sociais ou nos meus números. Aí o que me impactou foi quando eu cheguei na minha comunidade, que os meus primos, eles me reconheceram. Falaram, você passou na TV. Olha! Aí você vê como é que é diferente as mídias, né? Sim. Então, além disso, teve um tio meu que chegou e falou, eu tava indo tomar um café e te vi na TV também. Então, acho que esse é um outro tipo de alcance. Eu acho que, principalmente, quando a gente pensa nessa conectividade, a presença da internet ela ainda não é tão forte em algumas comunicações. Ainda mais naquele período, agora que começa a se iniciar, né? Então, pelo menos... Pelo que eu me lembro, era muito... as escolas tinham internet péssima, e aí no máximo acessava o WhatsApp, no máximo mal conseguiam baixar imagens, ou mal tinham acesso a mídias de vídeo e tudo mais. Então, tinha essa dificuldade também. O que você acha, Patrícia? Porque o Christian está trazendo uma história muito legal, né? De como a conectividade proporcionou ele alcançar espaços e compartilhar um pouco mais, enfim, da cultura, da história de vida dele. E a gente percebe que o Norte Conectado e outros projetos da EF têm um papel fundamental nisso, né? Como é que você percebe esse impacto positivo? O que isso significa para você como profissional da EAF? É muito vocacionado, né? Assim, eu acho que trabalhar numa empresa que tem a missão de implementar política pública e com isso ela toca pessoas, já é um privilégio. Sim. Né? Tocar pessoas já é um privilégio. Agora, fazer isso de um jeito que respeita e que se associa àqueles modos de vida, àquela cultura, àquele jeito de ser, sem impor uma cultura de outra região, isso pra gente é muito valioso. Então, né, quando eu vejo você fazendo esse movimento de falar da sua etnia ou da sua cultura e traduzir isso para pessoas que não conhecem, eu também passei por isso, né? Óbvio, eu não posso falar nunca que eu sou uma especialista no assunto, que seria muito leviano. Mas hoje em dia, né, conhecendo o que eu conheço e sabendo pelas andanças todas que a gente já seria em função do Norte Conectado, a gente entende o quanto é relevante, quanto são relevantes vozes quanto a do Christian, porque é um dia sim e o outro também, que essas vozes precisam ser ouvidas, as pessoas precisam ser vistas, porque eu sinto muitas vezes, e principalmente morando em grandes cidades, fica muito assim, o nós contra eles, e quando a gente está falando de povos, quaisquer sim, que sejam eles, né, sejamos quilombolas, indígenas, não indígenas, pouco importa, nós estamos falando de um único país que precisa andar juntos em frente. E à medida que a gente se conhece, a gente se respeita e principalmente não tenta fazer o outro parecido comigo, eu acho que aí a gente cresce como sociedade, como grupo. E é isso que eu acho que é muito valioso, né? Quando a gente observa pessoas jovens, né? Que o Christian é bem jovem, e fazendo aí uma trajetória que toca o coração de muita gente. E eu acho que esse é um caminho. Claro que existem muitos outros caminhos, mas eu entendo que o caminho da comunicação e essa educomunicação, né? Ela é muito potente. E eu acho que assim, sem perder
o seu conceito local, né? Porque às vezes acho que deve sofrer um pouco disso, né? Fala, poxa, eu vou produzir algo para a internet, mas eu tenho que produzir nos moldes que vai funcionar, né? E eu acho legal que você traz um molde que conversa com a sua realidade local sem perder essa essência, né? Porque é disso que a gente precisa, gente falando pra gente de verdade falando pra gente de verdade, né? Isso é o mais bonito, né? Antes de ligar lá, eu posso falar, eu adorei uma foto que você tirou com a câmera não, com o tripé ao lado de uma estátua indígena, né? Eu achei aquilo de uma atualidade, assim, de uma verdade, achei fantástico, porque você conseguiu traduzir de um jeito muito legal esses povos indígenas dos dias de hoje. Sim, conectados, né, que produzem conteúdo na internet, né? Nossa, tem vários exemplos que dá para citar sobre essa interculturalidade, né? Eu acho que às vezes existe muito essa narrativa, indígena utilizando o celular vai perder a cultura. E eu sempre dou esse exemplo, assim, eu falo, um parente que pega um celular e aí ele manda mensagem para um outro parente falando na língua. Ele tá reforçando ainda mais a cultura. Com certeza. É muito difícil o fruto cair muito distante da árvore, né? Você não vai produzir um conteúdo que não seja seu, né? Criar também diz muito a respeito disso, né? Nossa, com certeza. E aí, nesse sentido, eu acho que... Nossa, é porque realmente tem muitos exemplos de interculturalidade. Eu acho que eu produzi um vídeo recentemente sobre isso, que eu acho que era uma foto que ficou viral. Se eu não me engano, era um parente andando de patins, mas ele estava completamente ornado. Então, uma coisa não necessariamente é outra. Então, ao mesmo tempo que, por exemplo, eu estar aqui, né, na COP30, ainda naquela narrativa de que indígena tem que ficar só no território. Hoje, morando em Brasília. Então, existem muitos exemplos, assim, que dá para levar. Eu acho que até divagando um pouco sobre isso, né? Particularmente, o meu povo, ele tem uma noção muito diferente de cultura, assim. Porque a gente... Deixa eu tentar explicar isso. Vai lá. Vamos lá. O meu povo, ele é dividido por clãs, né? E internamente eles têm diversos clãs e nesse sentido internamente dentro desses clãs tem subdivisões de gerações. A gente divide em várias gerações. E aí uma geração ela acaba sendo padrinha da outra. E aí, a próxima geração, então, esses deixam de serem padrinhos e passam a ser rivais. Rivais, exatamente. Porque aí começa a criar um senso de rivalidade, porque o meu povo é muito competitivo. A gente tem a corrida de história de Buriti, a furação de orelha, a corrida em si, tem lutas tradicionais do nosso povo também. E aí tem essa relação, tanto de apadrinhamento, né, então eu não recebi ensinamentos do meu pai, eu recebi ensinamentos dos meus tios, que eram meus padrinhos. O meu pai veio de uma geração que é rival à minha. E aí como é que... Agora chegando nessa parte de como o território não é só essa divisão geográfica, né? Nas competições indígenas, ou seja, na luta ou na corrida de história de Buriti, eu nunca tô no mesmo time do meu pai. É sempre rival, os dois. E o que acontece quando a gente vai pra cidade, né? O meu pai jogou bola até onde deu, até onde o joelho deixou. E foi muito engraçado eu ter me ligado disso muito depois, que eu nunca tinha jogado o mesmo time que ele. Justamente por conta da rivalidade. E aí, novamente, essa relação do território. O território passando as linhas geográficas. Então, toda a cultura, toda a tradição, ela é levada também para cá. Então, até pensar isso, assim, quando eu venho para um movimento, por exemplo, como o ATL, que é o Acampamento Terra Livre, que reúne milhares de indígenas em Brasília. É um território que está saindo de um lugar, ou de vários lugares do Brasil, e existindo em Brasília, reivindicando direitos, reivindicando demarcação. Então, acho que é principalmente isso, né? Tanto a interculturalidade, quanto essa própria noção geográfica específica de um espaço em si, ela não funciona para os povos indígenas. Eu acho que é isso que eu tento fazer na comunicação, nas redes sociais, de tentar traduzir todo esse pensamento completamente diferente do que é dito como tradicional, do que foi meio que estabelecido. Então, eu acho que isso que eu tento trazer
E eu sempre vejo essa cara de, caramba, é assim, diferente mesmo. É muito diferente. Sim, e é muito legal porque, como tu falaste, quando tu começaste, né, a produzir conteúdo e a buscar referências, tu não tinhas referências mais próximas, tu ia buscar indígenas de outras etnias, que falavam, enfim, outras línguas e tudo mais. E hoje tu pode ser referência para outros jovens, até da tua etnia também, por conta da tua produção de conteúdo e da facilidade que a gente está tendo agora, né, de conexão, e cada vez mais a gente vai ter mais pessoas ainda conectadas. Como é que tu vê isso, esse teu papel de influenciar e conectar, mas também ser referência para outras pessoas também da tua comunidade? A gente, pelo menos dentro do movimento indígena, a gente se enxerga como... Eu não gosto de usar isso, mas eu acho que é como dá para traduzir, né? Como uma pequena engrenagem em meio a um sistema muito complexo. Então, o meu pai, ele veio antes, o meu avô veio antes do meu pai. Eu já tenho um filho que já tem 7 anos, provavelmente ele vai chegar a fazer em algum momento, participar dessa engrenagem. Então, eu vejo o movimento, toda essa composição indígena, né, de modo que a gente consiga sempre essa busca de direitos, busca de demarcação, busca de reconhecimento, busca pela desmistificação. Sim. Eu acho que essa ordem geracional, inclusive, é bem, pelo menos na minha concepção, é fácil visualizar. A gente teve, por exemplo, a galera da Constituinte, que proporcionou com que os povos indígenas fossem vistos de fato como cidadãos brasileiros. Sim. E aí até aquele período a gente era de certa maneira tutelado. De certa maneira não, era de fato tutelado, ou seja, a gente para qualquer coisa tinha que pedir permissão para sair, para continuar, e após isso a gente conseguiu esses direitos, começaram a se criar as primeiras organizações indígenas, essas organizações geridas por indígenas. Então a gente já vê, né, sai desse período dos indígenas da Constituinte e vê o período dos indígenas que começaram a criar essas organizações. Então, muitos gestores hoje. E aí, logo depois, a gente vê uma geração que é essa de agora, que são dos comunicadores indígenas, que tem cada vez se fortalecido mais e tem trazido muitos frutos, né? Eu acho que, particularmente, a criação do Ministério dos Povos Indígenas, esse fortalecimento de personalidades indígenas, sim, é que a gente também... são muitas ideias, né? Então, por exemplo, até trazendo um pouco da ideia de ressignificação, né? De palavras em si. A gente tem, no contexto do indígena, o excelentíssimo. Pra gente, quando a gente trata os outros povos, pessoas de outros povos, a gente fala parentes. A gente fez essa junção, são os parentíssimos. Então a comunicação, ela fez esse papel também, a comunicação indígena dos jovens, essa geração, fez também esse fortalecimento dos parentíssimos, que hoje são os parentíssimos que estão no governo, em cargos, né, que podem de fato mudar muita coisa. Então existe toda essa trajetória, essa engrenagem, a gente mais ou menos não sabe qual que vai ser a flecha, né, da próxima geração, mas a gente vem se colocando nesse rumo. Nesse caminho. Exatamente. E aí, Christian falou muito sobre cidadania, né? E aí um termo que eu gosto bastante é a cidadania digital, que eu acho que tem tudo a ver, né, com o que a gente tem feito como EAF. E aí, assim, eu digo que recentemente, já tem um tempo na EAF, né, mas parece que o dia que eu entendi tudo foi quando a gente teve em Roraima, né? Recentemente, assim, parece que ali eu falei, puxa, agora eu entendi. Eu entendi como as coisas são feitas, né? Essa importância de você promover isso, mas de fato levantar uma voz como um cidadão de fato, que a gente tem muito para aprender e a gente tem muito para também trocar essas informações, receber o que eles têm para receber de um outro lugar, trazendo ali os seus pontos culturais. Isso para mim, em Roraima ali, foi uma lição, assim. Foi muito... quando a gente aterriza, né? Exatamente. Até então a gente fala, talvez um pouco por intuição, talvez um pouco por ter ouvido alguém falar, mas à medida que a gente de fato se insere, conhece, partilha, é que a gente de fato. Então, só para o Christian saber, a gente esteve recentemente em Roraima, em Boa Vista especificamente, no estado de Roraima, e lá a gente fez um encontro de 4 ou 5 dias, não foi, Heitor? Para comunicadores indígenas, comunicadores populares daquela região como um todo. A Infovia, ela sai de Vila de Moura, no Amazonas, e chega em Boa Vista, e ela passa por 2 pontos ali. Caracaraí é uma das cidades. É uma cidade a mais ou menos, talvez 300 quilômetros de Boa Vista, tem estrada até lá,
Então, o cabo vai pelo leito do rio até Caracaraí, de Caracaraí até Boa Vista, ele está indo pela estrada, porque aí já não tem mais rio, chega lá e que desce para fazer sussuviar. Essa está pronta e a gente, então, se atreveu, né, eu posso dizer isso, a reunir comunicadores indígenas muito ligados ao Conselho Indígena de Roraima, ao CIR. Então, tinha uma articulação muito importante ali de lideranças indígenas com os comunicadores indígenas para que a gente se reunisse com eles. E lá o objetivo foi esse, né? Como é que a gente potencializa tudo que já tem latente ali, não a gente, né? Eles mesmos. Você me fala que é deles, claro, ali, para as comunidades todas, né? E a gente apoia, a gente fomenta e a gente estimula, mas na prática lá as discussões giravam muito em torno de todos esses temas que você trouxe, né, em termos de demarcação, de direitos, de reconhecimento, etc. E o uso potente da internet para que isso fosse acontecer de maneira coletiva ali, né? E passa por coisas simples, que é o acesso ao Gov, o acesso às instituições públicas em geral, mas passa pelo reconhecimento de um grupo que vai, obviamente, aos poucos se fortalecendo para que possa exercer plenamente a sua cidadania. De novo, né, cidadãos brasileiros precisam ter esse tipo de... E não importa a demanda, cada povo tem uma demanda. Sim. E a gente tem também um projeto bem legal, né, focado em comunidades indígenas, que é o Terra Preta. Exato. Correto? É esse o projeto. É ele. Então, lá foi uma das oficinas do Terra Preta Digital. Terra Preta Digital, a gente concebeu esse projeto e o nome ele é muito sugestivo, porque Terra Preta na Amazônia é a terra fértil. Não é uma terra fértil que nasceu da natureza somente. Ela nasce por causa dos antepassados que viveram na Amazônia e que fizeram um manuseio responsável daquela terra. E ela virou uma terra fértil que hoje tem um conceito muito estabelecido que só precisa de água para fazer florescer. Então, a provocação, e isso a gente ouviu de um ancião de uma comunidade indígena que a gente foi lá perto de Tefé, Barreira das Missões, e ele falava, né, ele estimulava os jovens, foi tão bonito esse dia que ele perguntava para os jovens filhos, né, depois de vocês passarem por essas habilidades digitais, depois de vocês dominarem isso mais, qual vai ser a Terra Preta digital que vocês vão construir? Né? E ver pessoas de diversas idades, todas as sonhos diferentes. Exatamente. Muito bonito. Então a pergunta é essa, né? Então a Terra Preta é uma terra, árvore, planta, flor, etc. Mas quando a gente fala de conectividade, qual é o solo fértil que a juventude vai criar? Né? A partir da conectividade. Porque a ferramenta está aí, não é né? mais plantar e colher, não é só, né? Claro que tem que plantar e colher porque a gente tem que comer. Mas não é só isso, né? As habilidades digitais, elas propiciam que se construa uma terra preta digital. E essa terra preta que vai fazer florescer as comunidades. Então, a gente fica vendo, né, a partir do diálogo lá com eles, é que como eles podem fazer com que a cultura deles seja mais conhecida, que é o que o Christian já faz. Assim, são demandas diferentes dos territórios, mas no final das contas a gente percebe, né? Que tem um objetivo parecido, né? E ali, principalmente porque regiões que se conectaram mais tarde, elas passam a ter demandas que regiões que se conectaram mais cedo já passaram por aqui. Então, tem uma trajetória bonita para ser construída, não importa se é mais cedo ou mais tarde, o que importa é, de fato, esse engajamento social no sentido de construir essa terra preta digital. O logo do Terra Preta, o logo que a gente construiu, são raízes, aí tem um grafismo cocama, que significa fartura, significa alimentos fartos, e em cima são os conectores, são circuitos elétricos que fazem, de fato, né, com que a gente tenha conectividade. Então é muito simbólico, né, porque vem daquela coisa da fartura do meio, né, da forma de se comunicar através das web rádios, através das plataformas, através das redes sociais, mas baseado numa coisa que é ancestral, que são os grafismos, que são a cultura indígena das etnias, e vem dessa terra onde nasce tudo. Então é bem forte essa experiência que a gente está tendo nesse sentido. E é isso. Então é a possibilidade de construir conhecimento e principalmente de gerar conhecimento e informação da Amazônia para a Amazônia. E que pode ser da Amazônia para o resto do país, em breve, né? Sim, eu acho que a gente está, enfim, uma mensagem muito bonita da Patrícia, né? Sobre... Com certeza. Os impactos nas comunidades. A gente bateu um papo muito bacana com o Christian sobre o papel dele, né, na comunidade, como liderança, como ativista indígena também. Então, estou muito feliz com esse papo. Agradeço a presença de vocês, Christian, Patrícia, muito obrigada. Não, isso aí.
Nós aqui agradecemos. Foi ótimo estar aqui com vocês. Obrigada, Christian, pela sua presença também. Eu Que agradeço. Gostei muito desse papo. Com alegria. E esse é o nosso podcast Sinal Verde para o Futuro, onde a gente vai sempre conhecer diversos personagens e histórias que eu não sei pra você, Ana, mas pra mim hoje eu aprendi muito com esse papo. Também, sempre bom receber pessoas, né, conhecer outras histórias e falar aqui sobre transformação e conexão, né, no nosso país. Então, muito obrigada pela companhia de vocês. Continuem acompanhando o nosso YouTube aqui da EF e as nossas redes sociais, que tem conteúdo todos os dias. É isso aí, até logo. Sinal Verde para o Futuro, o podcast da EAF.